Oi pessoal, boa noite, a paz para todos vocês. Eu vou começar a falar aqui, é, mesmo que eu não divulguei durante o dia, mas eu quero passar aqui, deixar um vídeo gravado aqui para que vocês possam assistir hoje, à noite e amanhã, para ficar gravado aí na, na página do Portal do Reinista. E é claro, hoje, dia 31 de outubro, um dia em que não podia ficar sem falarmos daquilo que nós iremos falar. Bom, primeiramente, né, enquanto o pessoal chega, enquanto o pessoal começa a chegar, eu quero falar. 31 de outubro, eu passei um áudio nos grupos de Zap para quem está participando dos grupos do Zap já leu ou já ouviu alguma coisa hoje falando sobre esse tema que é bastante falado nas pregações do reino. E é um tema, né, hoje bastante falado e comentado no Brasil inteiro e no mundo inteiro, até porque o que se comemora o dia 31 de outubro como sendo o Dia das Bruxas é algo que vem lá, né, dos Estados Unidos e da Alemanha, da Suíça, da Inglaterra, de todos os países que, como sempre, né, iniciaram as, os ritos, né, e todo esse misticismo ao redor desse assunto que é tão, vamos dizer assim, que é tão curtido pelas pessoas. Eu não consigo entender por que as pessoas gostam tanto dessa festa Halloween, por que elas se fantasiam. Ontem, por exemplo, eu fui jantar em Rio Verde, aqui em Goiás, e na mesa do lugar que eu fui, do restaurante que eu fui, estava enfeitado com abóboras, né, aquelas abóboras tradicionais, né, com velas dentro e um monte de coisas e arrudas em cima da mesa. E eu pedi o garçom para tirar. As pessoas do Brasil, tem pouco tempo que o brasileiro começou a fazer esse tipo de celebração ou esse tipo de rito, né, e até mesmo de cultura, essa aculturação que eu quero dizer. Bom, e hoje nós vamos falar aqui sobre algo muito importante dentro desse tema, com luz à palavra, com luz àquilo que nós já falamos dentro do reino, mas antes eu quero ler uma coisa para vocês aqui, para você que não tem conhecimento de como começou e o que quer dizer esse movimento caça às bruxas, né, que a gente fala e que todo mundo fala ao redor do mundo. Eu vou falar isso primeiro porque nós precisamos entender onde começou isso, o que foi isso e quando se deu e quando terminou, para que então pudéssemos ter uma noção daquilo que realmente Deus quer que nós falamos aqui. Às vezes é muito vago nós pensarmos que isso é apenas uma mitologia, né, um misticismo, uma cultura. Nós temos que entender que todas as coisas, quando elas pegam forma, tamanho, proporção no mundo, criticando a palavra ou criticando as escrituras, tem um dedo de Deus no meio. Você vê? Nós vamos entender isso. Mas primeiro eu quero falar que foi um movimento de perseguição religioso e social, né, que iniciou lá no século XV. Né, a gente sabe que começou isso em 1500, lá nos apogeus do século XV, XVI, XVII. Então isso primeiramente foi na Alemanha, na Suíça, na Escandinávia, Inglaterra, os países ali da Escócia, Suíça. E depois na Polônia, Rússia, Finlândia, Islândia, França também teve isso, Portugal, Itália, alguns países, né? A Espanha, a Áustria, né? E foi aonde isso foi encandecendo na época, lá desde o século XV até meados do século XVIII. Mas, como eu disse no áudio hoje, eu não quero esticar aqui sobre esse assunto, nesse ponto, porque já é algo que todo mundo conhece. Eu vou usar essa data, vou usar
esse momento, né, hoje dia 31 de outubro, para falar sobre algo que foi originado disso e que está trazendo uma repercussão atual para nós reinistas. Tá? Estou falando esse piso para que você entenda. Então veja bem, lá pelo século XV, XVI, quando Martinho Lutero começou a fazer a reforma, então nós sabemos e já conhecemos que toda a perseguição começou pela Igreja Católica, porque eles chamavam de hereges e bruxos todos aqueles homens e mulheres que confrontavam, né, ou que se opunham à Igreja Católica. Com isso, pegou força o movimento de caça às bruxas e o Vaticano, também amparado por alguns reis da Europa, que eram católicos, começaram então a essa grande caça às bruxas. Disseram que a história conta, mente, que eles estavam perseguindo negros, pessoas que perseguiam a Igreja Católica, homossexuais, pessoas que faziam trabalhos de feitiçarias, mas na verdade não era apenas isso ou só isso. Na verdade, a grande caça à bruxa se deu ao povo protestante, porque aí sim começa aquilo que nós queremos falar hoje, dia 31 de outubro de 2019, que cai muito aí na internet, que as pessoas falam muito sobre o dia do Evangelho, né, ou do evangélico, ou o dia do, claro, como todos sabem, do protestantismo, porque foi onde começou aí a reforma de Lutero, como todos nós sabemos. Então a reforma de Lutero, encabeçada por o padre Martinho Lutero, todos nós sabemos que começou lá em meados de 1517, e ele protestando todos as agrúrias, né, e toda a autoridade exacerbada da Igreja Católica, que com mão de ferro impunha. Depois do Império Romano, o Império Papal nasceu e trazia muita atrocidade ao mundo europeu, não só europeu, como ocidental também, que já estava começando a ser colonizado aqui no Brasil, como nós conhecemos. E Lutero, ele começou, a mando de Deus, né, orientado por Deus, a abrir ali o que nós chamamos de quinto selo de Apocalipse. E isso, em estudos do reino, para você que participa dos estudos do reino, para você que já leu ou ouviu, né, os estudos do reino, ou participa aí dos grupos do WhatsApp, você pode acompanhar isso nos estudos maravilhosos falando sobre o quinto selo, que foi iniciado lá em 1517. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco. Então Lutero, ele chegou abrindo o quinto selo de Apocalipse, trazendo, na verdade, um renascimento ou uma esperança para o povo cristão que estava sob opressão ou debaixo do domínio do Império Papal, que naquela época, como nós vemos aí narrativas da história universal, dos filmes mais clássicos que nós conhecemos aí, mataram em nome de Deus e fizeram atrocidades imensas. Infelizmente, até o próprio Papa João Paulo II reconheceu isso e pediu perdão à humanidade, à comunidade cristã e à humanidade, pelas atrocidades que a igreja primitiva, contemporânea dessa época, fez, e está aí retratado nos filmes, na história e em tudo aquilo que nós podemos ver. E, bom, então todos aqueles que se opunham à igreja, ou todos aqueles que praticavam a fé de renovação, ou confrontando a Igreja Católica, eram tidos como bruxos. Então começaram a ser chamados de bruxos. O engraçado é que aquele povo que lutou contra a verdade, ou lutou contra Lutero a favor da verdade, foram nomeados como bruxos. Então deu-se o início à caça às bruxas, que nada mais é do que caça ao povo que fala a verdade. Eu quero dizer para você que se hoje o Império Papal estivesse dominando o mundo, como naquela época dominava, pode ter certeza que hoje eles estavam fazendo uma caça aos reinistas. Se você é reinista aí, você sabe disso, o quanto é difícil você falar a verdade, você trazer as revelações de Deus e romper, né, ou colidir aí com as informações da teologia distorcida, corrompida e já defasada, que também herdamos da teologia de Lutero desde 1500. Então o que eu estou dizendo? Que naquele tempo ocorreu a mesma coisa. Existem muitas pessoas que, quando você começa a falar mistérios que chocam com aquilo que é tradição da igreja, seja ela evangélica ou católica, do cristianismo, eles têm isso como seita. Então foi por isso que começou essa grande perseguição lá no século XV aos cristãos,
aos protestantes que protestaram junto com Lutero a favor das reformas que deu origem ao movimento protestantismo e, é claro, que desencadeou o mundo afora, todas as grandes religiões cristãs protestantes, seja neopentecostais, tradicionais, anglicanas, as tradicionais, não importa. Lutero ele começou e ele deu início a uma renascença, e depois a igreja anglicana, né, luterana, depois veio a anglicana, veio todas as outras denominações que foram frutos, resultados daquilo que Lutero fez. Batistas, anabatistas antes, Assembleia, né, que nasceu de dentro da Batista, e todo essa gama de denominações que chegou aí hoje, em cada esquina aí você vê as igrejinhas abertas aí, ministério da missão internacional, do campo de Goiás, do campo de Alphaville. Então virou uma brincadeira, na verdade, né? Essa questão aí de denominações, e o povo se divide pra caramba, e cada um fala mal do outro mais do que do próprio bruxo e do feiticeiro dentro do contexto aqui. Então, vamos lá. Uma coisa que eu queria deixar aqui claro para vocês é que a partir do momento que a igreja tradicional, antiga, quer dizer, a igreja medieval, católica, começou a fazer a grande caça às bruxas e perseguir ao povo evangélico, começou também a palavra de Deus ser cumprida lá no quinto selo. Eu não vou ler e estender aqui, porque uma live é uma coisa para a gente fazer mais resumida e para a gente contextualizar e resumir. Mas todos conhecem, por exemplo, aqui, e havendo aberto o quinto selo, está lá em Apocalipse 6:9, prossegue Paulo, né, João, dizendo: eu vi debaixo do altar almas que foram mortas e o amor por amor à palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Ele viu que as pessoas foram mortas pelo testemunho que deram, por amor à palavra. Então eles foram mortos, começaram a ser perseguidos. Aquilo que a gente chama de grande tribulação, que os evangélicos aí, os nossos irmãos, ainda por falta de conhecimento, ou maturidade espiritual, ou de conhecimento mesmo, chamam de grande tribulação. Isso aconteceu aqui, começou a acontecer em 1500, bem nessa época de 31 de outubro, que é comemorado agora, que é a Caça às Bruxas, que na verdade nada mais é do que o dia internacional que se celebra o protestantismo através de Martim Lutero. Então, o dia 31 de outubro para o mundo cristão não é o dia das bruxas. O dia 31 de outubro, quer dizer, hoje, se comemora com muita alegria, né, para o povo cristão aí, a reforma luterana, quer dizer, o renascimento do cristianismo. E isso, claro, trouxe até nós aquilo que nós conhecemos de palavra, de escritura, de tradução bíblica, de tradição de cultos também, porque não se podia cultuar até que Lutero chegou. Antes que Lutero chegasse, não se podia cultuar, porque o Império Papal ele foi pior do que o Império Romano. O Império Papal, nessa Idade Média, além de perseguir, matar, triturar de várias formas, nos estudos da Grande Tribulação, quem não tem, me pede depois, aí ou no inbox, nós vamos estar mandando. E você que está me ouvindo que não faz parte dos grupos do reino de WhatsApp, corra e vai no inbox, ou vai aí mesmo e peça para colocar, porque esses estudos, esses temas que eu estou dizendo aqui, são sintetizados de uma forma muito melhor lá no WhatsApp, e você pode ouvir isso com mais tranquilidade, com mais eloquência, ali onde nós falamos isso, os estudos que o apóstolo brasileiro, Elias Brasileiro, que é o nosso líder, escreveu, e ao longo do tempo, para quem é reinista sabe que nós alimentamos absurdamente com isso, e nunca é saturado, quer dizer, nunca é vencido, e todos os dias quando você ouve isso, acaba ficando cada vez mais atual e mais moderno dentro do Brasil, ou dentro do mundo. Então, a partir desse momento em que esse quinto selo foi aberto, nós entendemos que Padre Martim Lutero, levado por Deus, né, ele começou a fazer com que as pessoas do mundo que não tinham acesso, os cristãos, à Bíblia, começassem a ter exemplares bíblicos. Veja você que foi Martim Lutero, que é comemorado num dia como hoje, dia 31 de outubro, pela Renascença Evangélica, ele que deu origem à escritura
a tradição de se publicar ou de se traduzir a Bíblia Sagrada. Então, como nós estávamos dizendo, o próprio é, é, Império Papal eles tinha proibido que as pessoas tivessem acesso às escrituras. Então, o padre pregava lá em latim, né? E as pessoas iam para a igreja. Até pouco tempo, na década de 70 ainda era assim, os padres pregavam em latim, as pessoas mal entendiam o que ele estava falando. Então, isso foi também um cumprimento lá das duas testemunhas, que é um outro tema que a gente não está falando aqui agora, consequência, né, das duas testemunhas, onde as pessoas, ao longo do tempo, esses imperadores, junto com o Império Papal, tirou as informações do mundo cristão para poder manipular o povo, articular e fazer com que o povo fosse cego e caminhasse pelas normas e doutrinas pessoais do Império Papal, quer dizer, da Igreja Católica. Então, Padre Martinho Lutero, que é o precursor dessa data, que na verdade é o que realmente se pode comemorar dia de hoje, ele sendo um padre, né, alemão conceituado, bastante conhecido lá na época, ele a conversão dele ao evangelho, quando ele começou a fazer a reforma, repercutiu na Europa inteira, né, no Oriente Médio também, e Deus fez cair o véu que cegava o entendimento das escrituras. Ele, com coragem audaciosa, como nós temos hoje, de enfrentar o sistema religioso, de enfrentar aí o sistema quase milenar, né, secular aí, de ensinos e teologias distorcidas, ele veio com a mesma força. E essa força é uma força que Deus que traz, que Deus que faz você alcançar. E ele fez com que isso chegasse a todo mundo, né, porque ele veio contra a Igreja Papal e a favor dos verdadeiros cristãos. Então, por meio desse herói, né, eles com a vida para romper com o Vaticano, o mundo viu que milhões de pessoas foram mortas cruelmente pelas crueldades católicas, foram eximadas, né, selando a sua fé com o testemunho do próprio sangue derramado. Então é por isso que está lá no versículo que eu disse para você quando comecei aqui essa live, né, que foi aberto o quinto selo, então viu a alma dos que eram mortos, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por amor da palavra. Então Lutero, ele foi precursor de um movimento o qual foi chamado covardemente pelo mundo católico, ou pelo mundo medieval, pelo mundo oriental, de Dia das Bruxas. Olha, não é de se estranhar que o mundo, ou que as tradições dos governos e toda a mística do mundo chame o povo de Deus de bruxo, claro, porque todos aqueles que têm poder, autoridade para mudar o céu, a terra, a chuva, o ar e todas as potestades do mundo, repreender demônios, curar enfermidades e fazer com que o curso da história muda, é claro que é chamado pelo próprio Azazel, pelo diabo, de bruxo. Mas tem um detalhe, esse apelido que eles dão ao povo cristão, ao povo evangélico, é um apelido que cabe aqui dizer que realmente nós incomodamos. E a palavra bruxaria, ela vem de uma origem que diz sobre encantos, feitiços, a arte de manipular, de fazer sacrilégios, a arte de seduzir, atrair através de magias e encantos e alquimia. Agora, veja bem, eu quero que você entenda uma coisa. O povo de Deus, seja Elias, que Elias ele orou e fez parar de chover 3 anos. Moisés ele colocou o cajado dele no mar e o mar se abriu. Jesus ele transformou água em vinho. Moisés ele transformou o mar em sangue. Ele orava e as pragas chegavam. Então, veja bem, eram homens de Deus, munidos pelo poder de Deus, pela autoridade de Deus, que tinham capacidade de interferir ou intervir no curso natural da vida e da natureza, para que pudesse transformar isso. Isso é maravilhoso. É claro que eles iam chamar você de bruxo, e pode chamar. Se nós tivermos capacidade de fazer as coisas que os grandes heróis fizeram, e Jesus disse que nós faríamos mais ainda, podemos e devemos ser chamados de bruxos sim. Porém, nós não estamos cultuando, nós evangélicos, protestantes, reinistas, nós não estamos cultuando a demônios, nós não estamos cultuando a deuses pagãos, nós estamos debaixo da autoridade de Deus e usando a autoridade e o poder dele para fazer isso. Então eu te pergunto, se Deus te usar hoje, ou trazer aquilo que a Bíblia diz, que é uma naturalidade, pelo amor de Deus, vamos comparar isso aqui, transformar água em vinho, transformar água em sangue, abrir mar,
curar paralíticos, levantar gente do túmulo, isso não é bruxaria, isso é poder de Deus. Então Lutero, quando ele chega, ele encontra uma igreja defasada, e uma grande coincidência nossa hoje, né, uma igreja que só falava em política, em tradição, em dinheiro, em fortuna. Então a Igreja Católica ela estava na sua dimensão de apostasia, no auge da sua corrupção, cheia de si, como disse Cristo lá em Apocalipse, né, falando sobre Tiatira, sobre Sardes, as igrejas que achavam que pregava a verdade, mas mal sabiam que estavam assentadas no trono de Satanás. É essa igreja assentada no trono de Satanás que João fala em Apocalipse, lá na igreja de Pérgamo, elevação, e de Tiatira, que é domínio feminino, é lá, e Sardes também, o resto lá das perseguições, é lá nessas três igrejas que João, com a autoridade de Deus, ele diz com todas as letras que a igreja cristã que era para usar na época medieval a escritura para libertar o mundo, essa igreja estava assentada no trono de Satanás. E eu quero te perguntar, você tem coragem de ouvir isso e digerir com tranquilidade? Veja bem, você tem capacidade, o que eu quero dizer para você é se você tem capacidade de digerir que a Igreja Católica, na época medieval, ela foi chamada pelo próprio Cristo de a igreja, o povo que está sentado no trono de Satanás. E acham que são cristãos, mas não são e mentem. Então esse foi o panorama, o palco para que nascessem o Espírito de Deus de renovação através do padre Martim Lutero, começasse um movimento de protestantismo e pudesse trazer aí absurdamente para o mundo contemporâneo ocidental essa comemoração, essa celebração tão funesta e tão desnecessária de que se comemora o Dia da Bruxa. Ora, comemorar o Dia da Bruxa, comemorar o Dia das Bruxas, Halloween, é você cultuar a morte, demônio, monstros. Pelo amor de Deus, você reinista, que tem amizade com pessoas que são atoladas, as pessoas que são místicas, as pessoas que são esotéricas, as pessoas que estão aí com pingentinhos. Ah, mas é meu amigo, é a minha única amiga. Aqui vai a palavra de Deus para você. Israel não podia andar com Midianita, não podia andar com Moabita, não podia andar com o povo que praticava feitiçaria, que praticava esoterismo. E Deus ele corrompe. E Deus ele fala que esse povo corrompe. Então você que é reinista, que tem a sua amiguinha, que aí faz um feiticinho, um feitiçozinho, um encantozinho, joga uma carta de baralho, e sopra canela, e faz aquele monte de bruxaria moderna aí, passa tarô, ou se não, lê horóscopo. Não, reinista, pelo amor de Deus, vamos começar a ser coerentes, vamos começar a honrar a palavra de Deus. A amizade é com reinista. Eu não sei por que tem reinista que tem capacidade de ter mais amizade com pessoas do mundo, ou esotéricas, místicas, do que com o povo de Deus. Ah, mas eu não vou mais no movimento, eu não vou mais misturar com o povo porque eu não suporto mais o povo. Peraí, você não suporta o povo de Deus que está pagando um preço para poder colocar a glória de Deus na terra, como Lutero, mas você suporta o seu colega lá de futebol, o seu colega de academia, o seu colega místico, o seu colega macumbeiro, o seu colega esotérico, místico. Esse você considera aquele escarnecedor que senta na mesa e que fala mal de todo mundo e você bate palma e você aceita e concorda com a Duna? Ora, a palavra de Deus fala que aquele que escuta a maledicência é culpado igual. E aliás, eu quero aqui até dizer, Salomão teve sabedoria para falar, Paulo teve, eu também posso ter. Experiência com Deus, eu vou dizer mais do que isso. Se você dá atenção, ou se você alimenta o ego dessas pessoas, ou atenção, se você dá público para elas, você está fazendo a mesma coisa. Então é por isso que às vezes você não tem discípulo, ou às vezes você não tem fruto. Porque você está minando o esoterismo, o misticismo, o bruxismo dentro da sua casa. Você fica no zap com a pessoa, você dá risada do que ela fala, do que ela crê, e você é incapaz de abrir a Bíblia e poder falar para ela a verdade, ou falar para ela aquilo que realmente ela tem que escutar, que são coisas que nós não podemos admitir como reinistas. A palavra de Deus fala lá em Deuteronômio claramente que Deus, né, era e é, né, contra
é, a, a bruxaria, o feitiço e todas as práticas que praticavam lá os países pagãos. E eu te pergunto uma coisa: é muito fácil nós hoje crermos no reino, mas praticarmos as nossas pequenas bruxarias. Você sabia que quando você coloca uma vela acesa para poder dizer que aquilo ali está iluminando, é uma bruxaria? Sabe por quê? Porque essa luz que você coloca ali, ela não foi feita para você confiar que ela está te trazendo uma proteção. Esta luz, essa vela que você acende, ou esse incenso que você acende, atenção reinista que fica acendendo incenso, não na conotação de cheiro ou na conotação é, de ambientalização, né? De melhorar o ambiente e tal. Tem reinista que fala, eu vou acender um incenso para melhorar e correr e correr com as energias negativas, os espíritos negativos. Meu amigo, por favor, o que corre com energia negativa é o Espírito Santo de Deus na sua vida. É oração, é a sua vida em consagração. Sabe por que você fica envelhecido, que você fica doente, que a pobreza gera a sua vida? Por que a pobreza chega na sua casa? Porque você troca aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que Deus te deu, as companhias boas, os relacionamentos bons, por pessoas que não são e nunca serão bênção na sua vida, porque elas te puxam para trás. Porque elas tiram você do foco. Pessoas que não somam, que não são espirituais e que não te ajudam, que não te encaminham para a verdade, para você conhecer ou ter resposta daquilo que você não consegue ter, essas pessoas elas não podem conviver com você. Então é por isso que quem acende uma vela e diz, eu estou acendendo essa vela para poder me ajudar, para poder iluminar meu caminho, pelo amor de Deus, o que ilumina o seu caminho é a palavra. Diz que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então para com isso de acender lâmpada, acender lamparina e ficar com esse misticismo. Isso é uma pequena bruxa. Isso é bruxismo. Você amanhecer e ficar achando que o seu chinelo está virado de cabeça para baixo, isso é bruxaria. Não tem problema nenhum meu chinelo ficar de cabeça para baixo. Não tem problema nenhum a vassoura ficar de trás da minha porta. Não tem problema nenhum um gato passar na minha frente o dia de sexta-feira 13. Qual que é? A palavra de Deus fala que toda maldição foi arrancada de nós. Porquanto nenhuma maldição há mais contra você, tu, povo meu, e contra Israel, o novo Israel, o povo reinista, Sião, não há encantamento. Então tem aí, cabe aqui dentro dessa live, para você que chegou agora, que ainda não está ouvindo o contexto, estou falando sobre o bruxismo, a bruxaria moderna, sobre Lutero, sobre o dia 31 de outubro, sobre Halloween e sobre, acredite se quiser, os crentes bruxos, místicos, feiticeiros, pessoas que elas talvez não sabem que estão colaborando para a fábrica e a indústria do misticismo, ao invés de estar pregando a verdade. Eu vou dizer uma coisa para você. Mas é meu amigo, é minha amiga, eu não posso parar de andar só pelo que ela faz, pelo que ela crê. Querida, a palavra de Deus diz que não anda dois se não estiver de acordo. Eu não posso aceitar, e eu como líder também, como pastor, como mentor, como o que você quiser achar, eu não posso aceitar você, que é discípulo, andar com pessoas que não pensam como você, que não crê como você, que não buscam o mesmo Deus que você, pessoas que não fazem o mesmo rito que você, pessoas que não usam a Bíblia como você, pessoas que não oram como você, pessoas que não acreditam no poder de Deus como você. Essas pessoas elas não podem ser suas companheiras. Essas pessoas não podem ser os seus amigos. A Bíblia, ela, em todo de capa a capa, ela condenou Israel em conviver com as pessoas que eram consideradas por Deus como pessoas pagãs, pessoas místicas, pessoas que tiveram a sua pureza espiritual dilacerada e destruída pelas místicas. Então Lutero, quando ele chegou, ele estava combatendo místicas. No dia 31 de outubro, quando ele resolve combater aquilo que a igreja medieval estava fazendo com a verdade, com o evangelho puro, então ele começa a fazer aquilo que Deus o pôs para fazer e começa a fazer com uma forma maravilhosa, porque ele impôs, ele imprimiu, escreveu e distribuiu por toda a Europa. Diz a história que dentro de 3 dias a Europa toda estava em polvorosa. E esse cara estava escondendo por aí. Por quê? Porque começou naquela época uma grande perseguição, inicialmente a ele e depois, obviamente, a todos os discípulos.
Então, dia 31 de outubro nasceu com essa história, com a abertura do quinto selo. Isso não é comemoração de bruxas. Nós não somos bruxos. O povo de Deus não é bruxo. O povo de Deus é um povo que trabalha dentro da contextualização de que nós repreendemos, oramos e temos poder para derrubar toda armadilha que Satanás, Azazel, tem contra o povo de Deus. Então, eu quero dizer uma coisa para você aqui. Eu vi uma matéria essa semana de algo que me deixou cabuloso, né? Lá, como sempre, nos Estados Unidos, né? E você, reinista, que gosta de ovacionar os Estados Unidos, que gosta de falar que os Estados Unidos é a grande potência, é um povo inteligente, é um povo poderoso, é um povo que está na frente de nós, que é muito capacitado, né? Quer dizer, que tem aí a tecnologia de ponta, pessoas inteligentes que... Olha, eu quero dizer uma coisa para você, Estados Unidos não passa de Gog, não passa de um país que sempre roubou do mundo, roubou inclusive de nós, um país que não passa de um povo ladrão, um povo que fez guerra para lutar, para roubar e nunca teve misericórdia e piedade de ninguém, de país nenhum, porque sempre o que fez foi com pretensão de roubar e enriquecer a si próprio, como todos nós sabemos. No Oriente Médio, as guerras ali onde ele entrou, acabou com o Afeganistão, onde os Estados Unidos ele põe a mão, ele para com tudo com pretensão de derrubar grandes ditadores, mas na verdade os países acabam ficando piores e pobres porque ele acaba roubando ali. E você pode ter certeza que sempre os Estados Unidos pôs a mão ou lutou, ou brigou por países que têm petróleo, que têm dinheiro, que têm pedras preciosas, que têm riquezas minerais. Então, os Estados Unidos, olha só, movimento de bruxaria cristã diz que prática não fere princípios bíblicos. Aí uma pastora aqui dos Estados Unidos, ela vem, né, dizer, embora ela diga que a igreja em que pertence, justifica que nasceu bruxa, que as pessoas têm medo da palavra bruxa devido ao medo e à ignorância, e ela segura ser uma ministra de Deus e vive para dissipar esse medo e essa ignorância. Bom, ela está querendo dizer aqui que ela pode praticar o bruxismo dentro da igreja, e sabe o que é que ela está querendo dizer aqui? Esses cultos de hipnose, esses cultos de rosa ungida, de shampoo ungido, de manto ungido, é isso que ela está querendo dizer aqui. Que a bruxaria, se ela é aplicada dentro da palavra de Deus, ela não é pecado, pelo amor de Deus. Primeiro que dentro da palavra de Deus não precisa de nenhum método, de nenhum artífice, para que você faça com que a palavra de Deus se cumpra, ou que a vontade dele se cumpra, ou que o demônio saia, ou que as bênçãos cheguem na tua vida. É simples. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aí que está a bruxaria que o cristão verdadeiro deve aplicar. Não é bruxaria. Você deve confiar na palavra do Senhor, você deve estudar a palavra de Deus, ter autoridade de Deus e sair do meio dessa máquina, dessa indústria de mentiras, de bruxismo, de esoterismos e místicas dentro da igreja, fazendo com que o povo de Deus tenha muito mais debilidade espiritual e acaba perdendo a vontade de orar, a autoridade na oração, e acaba perdendo aquilo que realmente é a chave para alcançar aquilo que precisam. Então, essa matéria aqui, eu não vou ler ela toda, mas ela trouxe uma coisa maravilhosa ao mundo evangélico. Eu estava lendo algumas explanações, foi criado um fórum, né, algumas discussões, que é uma coisa maravilhosa, fez as pessoas começarem a debater realmente o bruxismo dentro das igrejas. Bom, isso não é assunto para nós reinistas, já sabemos que isso é uma barca furada. E se você está aí assistindo essa live e participa dessas igrejas de shampoo, rosa ungida, de campanhas, de maldições, de quebra de maldição, de manto negro, de caminho de sal, ou se você está fazendo parte desses movimentos aí, por favor, saia fora, vem para o reino, venha conhecer a verdade sobre o reino, porque isso realmente é o que a palavra de Deus e a visão do reino traz para nós, ok? Então, nós temos todos os dias uma convicção de que, infelizmente, uma convicção de que a igreja
contemporânea, ela foi transformada, infelizmente, ela foi transformada em uma fábrica de esoterismo, em uma fábrica de mística. Eu fico muito triste de ver alguns amigos meus que eu tentei pregar o reino, que eu tentei falar da verdade, que ainda participam desses movimentos tão absurdos de bruxarias modernas. E se Lutero tivesse vivo hoje, dia 31 de outubro, ele com certeza iria bater na porta dessas igrejas e iria criticar, iria colocar vocês na lista daqueles que herdaram a doutrina errada de Azazel, de Satanás, movido pela tradição da Igreja Católica lá na Idade Média, e ainda quer fazer disso culto ao diabo de uma forma discreta, para que as pessoas não saibam, e aí cumpre o que o Apocalipse fala e disse no capítulo 3 lá, que eu citei no início dessa live, que estão assentados, dizendo que estão na casa de Deus, mas não sabem que estão no trono de Satanás. Bom, eu quero ler só mais um pedaço aqui, diz assim: e foram dadas a cada um deles, das pessoas que foram mortas, né, na abertura do quinto selo. Para quem está ouvindo a live desde o início, eu coloquei como pano de fundo essa live, falando sobre 31 de outubro, sobre Lutero, sobre a data das bruxas e sobre também a data que se comemora o dia do protestantismo evangélico, cristão, né, evangélico do mundo. O versículo base, o texto básico, ou da base dessa discussão foi a abertura do quinto selo, que nós sabemos dentro da visão do reino, para quem acompanha os estudos aí, deve acompanhar, deve vir para o inbox, pedir os estudos, porque você vai se alimentar maravilhosamente. Então lá no quinto selo, quando foi aberto, foi falado que foram mortos, né? Estavam ali debaixo do altar o sangue daqueles que eram inocentes. E aí continuando lá, diz assim: e foram dados a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem no pó, repousassem no pó por mais um pouco de tempo. Eu estou lendo aqui, a letra está pequenininha. Por mais um pouco de tempo, até que completasse o número dos seus conservos irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. O mundo está comemorando hoje, dia 31 de outubro, o dia das bruxas, em cima do sangue derramado de justos. Então, é por isso que nós devemos estar alerta todos os dias para calarmos e atarmos aquilo que ainda é bruxismo no nosso meio. É considerado bruxaria no nosso meio, é considerado bruxaria no mundo cristão, evangélico, reinista, todas as pequenas práticas, tudo aquilo que sai da naturalidade da fé cristã, daquilo que é fruto do nosso relacionamento com Deus e da autoridade nossa, é considerado como bruxismo. Tudo que você faz, ou as pessoas que você anda, ou aquilo que você participa, se não tem a palavra de Deus, se não é movido pelo Espírito de Deus, se não é movido pela verdade, pela justiça, é considerado bruxismo, sim, é considerado práticas anticristãs. Todo movimento que aborta a fé, todo movimento que tira a naturalidade da fé com o relacionamento com Deus, do cristão com Deus, tudo isso é bruxaria, é feitiçaria, é misticismo, driblando o verdadeiro cristão para que ele perca a sua credibilidade com Deus, autoridade de oração e resultados da sua fé, do seu relacionamento, da sua caminhada com Deus, alimentando uma falsa ideia de que alguns sacrifícios, alguns ritos e práticas de algumas coisas trazem resultado. Isso é paganismo, é bruxismo, e nós, como reinistas, devemos abortar e tirar imediatamente da nossa vida. Então essa é a primeira live que eu estou fazendo hoje. Eu vou voltar daqui a pouquinho com outro tema, mas para que então você que está passando hoje o dia 31 de outubro e queria uma resposta sobre por que se comemora o Dia das Bruxas, está aí a resposta. Se comemora porque dia 31 de outubro foi o início da Reforma Luterana, e Lutero, pai dos evangélicos, foi levantado por Deus para preparar o caminho para o início do reino, para que as pessoas saíssem da ignorância, tivessem Bíblia na mão e pudessem editar Bíblias e pudesse chegar até o nosso tempo, a nossa
época. Então ele foi chamado de bruxo pela Igreja Católica, e então isso tudo trouxe aí ao longo dos anos uma distorção, chamando o povo da época que acompanhava Lutero, reformadores, homens que deram sua vida com sangue, morreram nas arenas, homens que foram mortos por leões na grande tribulação, chamaram eles de bruxos. E hoje colocam aí uma abóbora em forma de caveira na porta das casas, dizendo que hoje é dia das bruxas. Não. Hoje é o dia das pessoas e dos homens que resolveram pagar um preço para poder a verdade e o evangelho verdadeiro, genuíno, puro, chegasse até a sua vida, até a sua casa. Então, dentro da visão do reino, nós sabemos que Lutero ele veio só para fazer a primeira parte. É como diz a história. O próprio Lutero mandou um recado para o Papa da época. Você está com medo do cochicho do pato? Se prepara para o grito do ganso que há de vir. Então, eu vou terminar essa live dizendo para você, você sabia que essa frase de Lutero é famosa? Você está preocupado com o grito, com o cochicho do pato? Prepare para o grito do ganso ou do cisne que há de vir. Sabe o que é o cisne que Lutero falou? É essa história, essa chegada do reino, essa mensagem do reino. É essa o grito que Lutero falou que há de vir. Ele profetizou o grito do ganso, a chegada do cisne que está chegando agora, e graças a Deus nós fazemos parte disso, somos precursores disso, e você que é reinista está de parabéns, porque você pegou uma época maravilhosa. Nós estamos vivendo a época contemporânea mais maravilhosa de toda a história do mundo. Então, tá aí, nós podemos ser bruxos para o povo da Idade Média, mas para Lutero e para Deus, nós somos um ganso que está gritando e está chegando para poder calar a boca da mentira e da religiosidade. Então, dia 31 de outubro, dia dos reformadores, dia dos lutadores, dos vencedores, daqueles que dão sangue pela verdade, pela obra, daqueles que pagam o mal com o bem, daqueles que toleram, daqueles que amam, daqueles que prometem e daqueles que vivem o que pregam. Deus abençoe vocês e eu volto daqui a pouco com outra live. Até mais.